Querido, quando nós nascemos no Brasil, né, nós fomos gerados, já criados na nossa família como cristão. Porém, nós fomos gerados como cristãos religiosos e aprendemos a crer na nossa tradição. Mas eu tenho visto, querido, muitas pessoas que elas cresceram indo na missa, fazendo parte da religião, indo todo domingo, fazendo parte até de trabalhos, encontros religiosos, mas nós notamos que elas não nasceram de novo. Tenho visto na nossa igreja também, na igreja onde eu saí, muitas pessoas nasceram na igreja, foram criados e eles se tornaram filhos de crente. Tenho também visto muitas pessoas sendo evangelizadas e elas gostaram, aceitaram, receberam até a bênção de Deus. Dizem que creem em Jesus, mas as suas características de vida mostram que elas não se converteram, não são realmente filhos de Deus. Eu quero que você diga assim comigo: Senhor Jesus, se tem alguma área na minha vida que eu ainda não me converti, eu quero esta noite me converter e nascer de novo. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos ver o que está escrito em João 3, 5 a 7. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito. A água, aqui, querido, ela pode se dizer que é a palavra de Deus. Diga comigo, a palavra. Diga, e o Espírito é o poder de transformar a nossa vida. Fala aí. Só, querido, que a água também é a palavra e a palavra também é Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador e recebemos o Espírito Santo, entende? Aí nós somos salvos e podemos entrar no reino do céu. Ainda não falou que entrou. Fala assim: não poderão entrar no reino do céu. Que é entrar no reino do céu? É quando você, na tua vida, aquilo que você acertou, está vivendo em Deus, pelo Espírito, ali você entrou no reino do céu. O reino do céu, querido, ele não é comida e nem bebida, como diz a palavra, mas é paz, amor e alegria no Espírito. Então, se você não nascer de novo, vamos dar um exemplo. Uma área na tua vida que ainda não mudou, aquela área na tua vida, enquanto ela não mudar, ali Satanás ainda tem um lugar. Nós falamos que é o quartinho da bagunça, o quartinho de estimação, um lugar ao qual você não gosta que ninguém toca. Muitas vezes você vai participar de muitos movimentos evangélicos e tem um movimento que faz cura de alma. E nós vemos, querido, que na cura de alma, geralmente é o lugar onde, querido, tem feridas expostas. Feridas, querido, que as pessoas não gostam que toca naquele assunto. E enquanto isso, querido, tiver assim, você está frito. Tem áreas na nossa vida que você não gosta que ninguém fala, toca. Por quê? Porque você não quer enfrentar aquela situação para poder aquilo ficar resolvido. Então, chama-se lugares em que nós estamos presos. Quando o pastor ensina que nós temos que ser transparente, que nós temos que ser expostos, que nós temos que ser pessoas que não têm problema com pessoas, é porque se você tiver, querida, alguma ferida na tua alma, nunca o Senhor vai poder te abençoar em algo ao qual aquilo, querido, não vai poder ser exposto. Tem pessoas
que elas não podem criticar elas, que elas ficam magoadas ao extremo. Nunca vai poder ser um líder. Se você for perguntar, querido, hoje ainda o Jaelson, tem pouco tempo que ele está na prefeitura, mas se você for perguntar, querido, para ele daqui 2 anos, quando estiver terminando o mandato dele, se ele não for uma pessoa preparada para ser criticada, ser humilhada, ser maltratada, e também ser preparado para receber elogio, porque se você ficar dando muita importância para o elogio, a maioria deles são falsos. Outras pessoas te elogiam por conveniência. Então, se a pessoa não for tratada da alma, a questão de saber lidar com pessoas, ela tem ferida na alma, Deus não pode abençoar elas. Querido, ninguém sabe o que é ser um patrão. Eu já fui empregado, hoje eu sou patrão. E eu lembro, querido, que o empregado, nunca conheci um empregado, querido, que falasse bem de coração do patrão, que estivesse super satisfeito e agradecido. Ah, como eu queria, né? Hoje ter a oportunidade de voltar lá nos meus patrões e falar assim para eles, ó, obrigado. Né? Por quê? Mas por que nós somos assim? Porque nós não somos convertidos. Porque nós somos pessoas, querido, extremamente mundanas, em conceitos de alma. Nós achamos, querido, que todas as pessoas só querem nos explorar. Aí o patrão também só acha que o empregado só quer explorar. Tudo é por quê? Porque não é convertido. Convertido no quê? Na palavra. Convertido no quê? Em Jesus, que é a palavra. Então aqui ele fala assim, se não nascer da água e do Espírito, vocês não podem entrar no reino de Deus. E quando você entra no reino de Deus, que sua mentalidade muda. Tua mentalidade mudando, teu coração vai mudar também. Você vai se tornar uma nova criatura. Segundo a Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como é, pastor, que é isso então? Então, olha bem, na prática eu vou te explicar algumas coisas. A primeira coisa que você tem que saber, que você agora, querido, não tem que ouvir mais o diabo, nem os homens, nem acusação. Você tem que ouvir a palavra. Jesus diz assim, né? Que se você confessar o teu pecado, admitir o teu pecado e pedir perdão, ele te purifica de todo pecado. Logo que assim que eu admito e que eu peço perdão, diga comigo assim, não há mais culpa em mim, fala aí. Fala, por causa de Jesus, fala aí. Então, se eu estou em Jesus, olha bem, diga comigo, se eu estou em Jesus, em qualquer situação, fala aí. Fala assim, eu sou nova criatura. E aí, nessa nova criatura, querido, você tem que saber o que é ser uma nova criatura. Pergunta para mim, o que é ser uma nova criatura? Fala aí. Querido, ser uma nova criatura é agora mudar o porquê. E agora, mudar quem você vai ouvir. Antes, você ouvia os teus pensamentos e o teu coração. Cada um fazia o que bem entendia. O que é? Você era dirigido por você mesmo. Pegaram ou não? E quem é dirigido por você mesmo, não é dirigido por Deus. Agora você crê em Jesus e você vai buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diga comigo, pessoa. E o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai conversar com você. Quando eu me converti, eu era uma pessoa muito ativa. E eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu fiquei um crente fanático. Eu ia na igreja todo dia, eu orava, eu buscava o Espírito Santo. Mas eu posso falar a verdade para vocês? Eu só aprendi a ouvir o Espírito Santo quando alguém me ensinou que eu tinha que ficar quieto na minha mente e no meu coração, para que eu possa receber um pensamento de Deus, uma vontade de Deus, eu tenho que ficar quieto.
Diga comigo assim: quando o Senhor fala, fala aí. Fala, Ele fala no espírito. Diga, a alma e a mente tem que estar tranquila. Fala assim, sensível. Amado, aí, como eu lia muito a Bíblia, fiquei 10 anos lendo a Bíblia que nem um doido, então eu tinha muita bagagem de entendimento da palavra. Depois de 10 anos, aí eu comecei a treinar, a não pensar, a não ficar dando importância às coisas. Se você perguntar para uma pessoa que anda comigo há mais de 10 anos, eles vão falar que as coisas que eu mais ensinei foi não dar importância. Por quê? Porque quando você dá importância para algo, a importância que você dá para aquilo, querido, te ocupou por inteiro. O Espírito de Deus não vai poder dirigir você naquela área. E se o Espírito Santo não dirigir você naquela área não pode ser de Deus. Por quê? Porque você está idolatrando aquilo, você está valorizando aquilo e você está desobedecendo o primeiro mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Nada pode ocupar a nossa mente e o nosso coração. Por isso que Jesus disse, aquele que amar o pai, a mãe, os filhos, essa sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer, não vai conseguir ter ele. Qualquer coisa, querido, que te ocupa o coração. Aí eu não tinha uma coisa que eu dava importância, eu dava importância para tudo. Querido, quando eu ia construir algo aqui no ministério, na minha casa, o cara fazia meio torto, meio coisa, eu perdi o sono de noite, eu ficava ruim, eu ficava endemoniado. E eu era um homem de oração, buscando a Deus que nem doido, mas eu dava muita importância para as coisas. Hoje, eu dou importância, mas eu não, no mesmo tempo, eu não ligo, eu tenho uma capacidade de desligar. E isso foi muito bom, porque eu aprendi a ouvir o Espírito sobre assuntos que antes eu não conseguia ouvir. Então, a primeira coisa que você tem que saber, 2 pessoas não podem ser dona da tua vida. Quando a Bíblia fala, entrega a tua vida para Jesus, é porque você tem que saber que você não pode mais ser o dono da tua vida. E sim, o nosso Deus tem que ser o dono da tua vida. O que está errado comigo, pastor? É tudo aquilo que você ainda não entregou para Jesus. Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Parar de dar importância às coisas. Agora depois, olha bem, que você deu para ele e você recebeu o feedback dele, falou assim, ó filho, o que me agrada é isso. Aí você vai de todo o coração fazer o que agrada a ele. Você vai fazer com todas as suas forças, você vai poder até ficar nervoso e preocupado, mas não é mais por causa de você. Agora é por causa dele. Entende? E sabe, querido, cuidar das coisas dos outros é bem mais fácil do que cuidar da gente. As coisas dos outros é assim, né? Se acontece alguma coisa, eu olho, né? A coisa quando é você que sofreu para ganhar ela, querido, dói quando você leva prejuízo. Mas quando, né, você vê os outros levando prejuízo, quem sofreu foi os outros. Então, amado, olha bem, quando nós vemos tudo que Deus criou, nós devemos entregar nossa vida para Deus, valorizar depois o que tem dele, porque nós somos pessoas de caráter, nós queremos valorizar agora porque é do nosso amado, é do nosso querido Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e depois saber, querido, que tudo é dele e para ele são todas as coisas. E o que o Senhor nos deu, querido, é a salvação para viver nessa terra e poder andar com Ele, pelo seu Espírito. Enquanto você, querido, quiser salvar a tua vida, perdê-la-á. Enquanto você quiser, querido, dar importância às coisas que você está dando, teu nome, tua moral, você está frito.
Sabe, querido, uma das coisas que eu prezava muito era construir meu nome. Eu queria ter um nome, e eu gostava de ter um nome mais moral. Eu não ligava muito para ter um nome financeiro. Eu gostava de ter um nome moral, de ser uma pessoa ética, confiável, leal. Então isso eu prezava muito. E teve uma época na minha vida, por causa do Senhor me usar muito com o poder do seu Espírito, houve na igreja onde eu mais amava, né, que nas coisas, nos ministérios dos outros pastores que eu mais amava, houve uma rejeição a isso. Pior, começaram a caluniar que eu era um malfeitor, que os milagres que eu fazia era do diabo, e começaram a me difamar. Os irmãos de outras igrejas pararam de me dar paz do Senhor. E eu, querido, fiquei arrasado com aquilo. Por quê? Porque era o meu nome, a vida inteira lutando para ser uma pessoa certinha, para ser leal, para ter amizade. As minhas amizades foi tudo rio abaixo. Eu posso dizer uma coisa para você: o Senhor falou para mim, fui eu que fiz isso, não é eles. Eu falei, por quê? Porque eu queria teu nome. O Senhor não quer que você fique, querido, com nada te controlando, com nada, nem tua moral, nem teu nome, porque às vezes nós nos apoiamos em alguma coisa, ou no dinheiro, ou no nome, ou na fama, ou na beleza. Sabe, querido, tem pessoas aí, né, que querem se apoiar na beleza, quer ter o corpo perfeito, e vai e luta pelo corpo. Querido, e tem crente, querido, que ele é desviado por tudo isso. Vem a moda, querido, do corpo perfeito, ele nada na onda da moda. Mundano, você é mundano. Você nunca vai ser, querido, uma pessoa plena do Espírito, porque você anda na onda do mundo. Para com isso. Vem agora a onda do medo do coronavírus. Ele nada na onda do medo de morrer, Ele, qualquer onda do mundo, ele navega nela. Mas ele não nada na onda do Espírito, porque ele sempre está, querido, ocupado com a onda do mundo. E o que é isso? Isso é falta de converter, querido. Isso aí só prova que você não é convertido de verdade. Qual a área que você precisa entrar no reino de Deus? Então você vai ter que buscar na palavra e no Espírito. Como é que eu busco no Espírito, pastor? Primeira coisa que você tem que entender é que você precisa ser salvo, porque se você não for salvo, você não é filho de Deus. A Bíblia fala assim, mas todos quanto recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. Que poder é esse? Esse poder, querido, quem nos dá é a pessoa do Espírito Santo. Olha bem, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer que vocês precisam nascer de novo. Salmo 51, 11. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. 2 Coríntios 1, 22. Que também pôs em nós o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Sabe, amado, quando o Espírito fala com a gente, ele não só fala, ele dá um entendimento. Quem aqui no nosso meio, né, pode levantar a mão e dizer assim, que quando o Espírito Santo falou com você, ele não disse em palavra, ele deu um entendimento amplo do assunto. Você pensou assim, meu Deus, era tão fácil, tão simples. Você começou a entender tudo. Quem já teve essa experiência? Quando Deus falou, em vez dele falar em voz, ele te deu um entendimento. Olha lá, ó, a irmã lá, a irmã aqui, ó, outra ali, outra ali. Então, o que o Espírito faz? Quando eu deixo de dar importância a coisa, eu começo a buscar em oração, eu peço perdão, eu começo a obedecer a Deus, eu tiro a importância daqui, ó Deus,
mesmo que o senhor não der nada, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu estava desempregado, já há muito tempo procurando trabalho, o dinheiro acabando. Aí um dia eu estava orando e eu falei para o Senhor assim: Senhor, o dinheiro está acabando e possivelmente eu vou para a cadeia, porque eu não vou poder pagar a pensão alimentícia. E eu não consigo emprego. E eu falei assim para o Senhor: e olha, Senhor, até eu, tudo bem, né? Eu vou para sarjeta, tudo, mas teu nome? O que os outros vão falar do teu nome? Porque eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu dei minha vida para o Senhor. Na hora que eu falei, eu dei minha vida, foi a mesma coisa do Espírito Santo falar assim: te peguei. Veio o entendimento na hora. Por quê? Porque eu estava fazendo uma oração de desabafo e estava querendo tirar a importância daquilo e passando a bola para Deus. Aí eu falei assim: eu te dei meus filhos, eu te dei tudo. Aí eu falei assim: Senhor, mas se eu te dei, é teu. Por que eu estou preocupado? Na hora veio uma ideia. Sabe, Senhor, não vão falar, né, de mim, vão falar de ti. O problema é teu. E daquele momento em diante, querido, eu comecei a orar diferente. Eu tinha 2 problemas para resolver. Tinha a Rose, que fugiu da igreja porque o Senhor tinha mostrado que ia casar com ela. E eu tinha o problema do serviço. E eu falei para o Senhor das 2 coisas. Falei: Senhor, a tua palavra diz que a bênção, ela vai correr atrás daqueles que te ouvem e te obedecem. Eu entrego isso nas tuas mãos. De agora em diante vai ser assim: o serviço vai vir atrás de mim. E sabe, Deus, eu desisto de toda, tinha várias pretendentes, né? Eu falei: todas as pretendentes eu abro mão, mas a pintadinha que até fugiu da igreja vai ter que vir atrás de mim. Qual que foi o segredo? Diga comigo: não dar importância, fala assim, e entregar na mão de Deus. Mas diga comigo assim: o segredo, fala aí, é confiar em Jesus, fala assim, e buscar o Espírito Santo. Querido, o que eu estou querendo dizer essa noite para você, não é ensinar tática de oração. Eu quero te dizer o seguinte: o Espírito Santo, ele está em nós para nos auxiliar e para nos dirigir. Se ele não conseguir dirigir a nossa vida, tua vida está na mão do diabo. Não tem meio termo. Não vai pensar que aquilo que o Espírito Santo não dirige, que está na tua mão. Não está na tua mão, porque o que não está na mão do Espírito Santo, que está na mão do diabo, sim. Nós não temos outra chance. Enquanto, querido, eu estava vivendo daquele jeito, o diabo tinha controle para mim não prosperar. O diabo tinha o controle para mim não casar. O diabo tinha o controle para mim não ser feliz. Mas o dia, querido, que eu ouvi, que eu era duro de ouvir, eu aprendi, porque isso foi uma experiência que eu acertei, que mudou a minha história. Mas depois de 10 anos de crente, querido, eu aprendi que tinha muitas áreas na minha vida. Uma delas que eu era ciumento e invejoso. Enquanto eu não admiti que eu era ciumento e invejoso, e comecei a confessar e tratar e orar e jejuar por isso, a minha vida não deslanchou ministerialmente. Porque muitas vezes que você está na igreja, mas na hora do pega, né, você tem ciúme do irmão, tal, e nunca, se você nunca admitir, que problema teu. E não tem que eu conheço que não se move por inveja, por ciúme, por competição e por vaidade. Só pode, querido, você crescer e te fazer bem se você se livrar disso. Às vezes você fala assim: eu não, mas na hora da prova você mostra que sim. Isso é uma luta constante. Mesmo que você admita e corrija isso, você vai ter que lidar com isso o resto da vida. Tem que admitir. Se não admitir, não está na conta de Jesus. E mesmo que admite, põe na conta de Jesus, você precisa deixar o reino dos céus entrar na tua vida, e essas coisas têm que sair.
Qual que é o segredo? Entregar tudo para o Senhor e deixar o Espírito Santo entrar naquela área e ajudar você. Quando o Senhor, querido, Ele te dá uma revelação de algo na tua vida, e você pega aquilo, o mais importante, querido, que agora naquilo você é guiado pelo Espírito. E os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito. Depois que eu me converti, eu aprendi, querido, 2 segredos. Jesus, eu tinha que conhecer Jesus por meio da palavra. Eu sei quem é Jesus por meio da obediência, ao conhecimento, ao entendimento e à revelação da palavra. E eu sei que eu tenho Jesus porque o Espírito Santo se manifesta na minha vida, quando eu estou buscando direção, no dia a dia, nas entrelinhas da minha vida. Eu sei quem está me usando, se é Deus ou se é o diabo. É muito simples você saber quando o diabo está te usando. O diabo, querido, ele faz assim, ó. Vamos supor, lá no meu serviço, apareceu uma oportunidade de venda. O diabo, querido, ele vai fazer alguma coisa para atrapalhar, para não dar certo. E às vezes ele vai usar quem? Eu mesmo. Alguém que está me ajudando. Aonde tem um corpo, tem um hospedeiro. Ou é de Deus ou é do diabo. Para que Deus permite uma necessidade na tua vida? Uma provação. É para você aprender a buscar Ele, para você eliminar os ídolos do teu coração, para você começar a deixar o reino de Deus entrar nos lugares que Ele nunca pôde entrar. Por que o Senhor permite que você tenha problema com pessoas? Porque isso está revelando quem tu és. Quando você fala assim, eu não gosto do que o pastor falou, eu não gosto do jeito que ele falou, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Isso, querido, não está mostrando quem é o pastor, está mostrando quem tu és, como é que você interpreta aquilo que você ouve, e mostra o quanto que você está enterrado em você mesmo e nunca vai poder ouvir a voz do Espírito te conduzindo aos caminhos da vida. Você está atrás de ouvir aquilo que você quer. Por quê? Porque várias coisas que você ouve te ofende. Você não concorda. Sabe, amado, se você escutar os marqueteiros, aí você vai ouvir falar mesmo. Eles dão conselho para nós, saiba falar. Porque as pessoas vão te rejeitar por qualquer situação. Se você estiver passando distraído, e não viu, a pessoa não te converteu, elas não vão entender isso, porque elas querem ser aceitas. Você sabe, querido, o que esses marqueteiros estão ensinando? É que nós temos que se cuidar, porque os outros vai ser tudo do diabo mesmo. Porque são pessoas que não querem se libertar da rejeição, do medo. Agora, o meu problema não é a rejeição e o medo, eu podia até contornar isso. O problema é, querida, que você nunca vai ser dirigido pelo Espírito Santo se isso fazer parte da tua vida. Se alguém não te cumprimenta, se alguém não te chama para uma festa, se alguém te deixou fora do negócio e você se ofendeu, não gostou, o problema não é você não ter gostado, ter se ofendido. O problema é que você nunca vai poder ser dirigido pelo Espírito Santo. Mas a hora que você, não der muita importância para as coisas, e você tiver com a tua mente, o teu coração livre para ouvir o Espírito. Tem gente que está me ouvindo aqui, querido, pode estar me ouvindo em casa, que não está nem me ouvindo, por quê? Porque eles não querem ser ouvidos pelo Espírito, eles preferem ser ouvidos pela sua própria voz. Não vai dar certo, querido. Tua vida vai chegar a um ponto em que você vai precisar voltar para Deus com tudo. E aí, lá na frente, você vai falar assim, se eu tivesse escutado aquele pastor chato aquela vez, eu teria evitado muito mal na minha vida. Hoje eu falo isso, às vezes tem um pastor Vanderlei, ele falava umas coisas que eu não entendia. Eu ficava indignado. Hoje, quando eu vejo ele, eu falo, pastor, na época eu ignorei, eu não entendia. Mas hoje eu sei o que eu passei. Então, por quê? Porque muitas vezes
A pregação, ela só vem para te cutucar mesmo, para te dar uma oportunidade para você se arrepender. Você não gosta dela. Por quê? Porque mexeu na ferida. Lembra que eu falei da ferida? Mexe onde você não gosta. Mexe onde você não quer e não aceita. Né? Mas alguém tem que falar. E um dia você vai despertar. Tomara, né? Que desperte. Um dia você vai despertar. Um dia você vai, sabe, querido, de tanto da trombada, né? Vai despertar. Você sabe o que é que impede nós de ouvirmos a voz do Espírito? É a importância. Eu lembro quantas vezes eu atendi vocês mesmo aqui. E eu tive que falar para vocês assim, ó, o modo de vocês interpretar isso aqui, ver isso aqui está errado. Foi por quê? Deixa para lá. Isso não tem importância. E o que a pessoa queria fazer? Queria ir lá resolver, queria ir lá brigar, queria ir lá processar, queria ir lá prender, queria matar. E era só falar assim, deixa para lá. Quer dizer, se você não fizer as coisas dirigidas pelo Espírito, você vai ouvir a voz de Satanás e vai. Quem aqui já viu pessoas fazerem assim? O que ele falou de mim? Quem já ouviu? Quem já fez isso? Ó, o que falou de mim? O que o fulano falou de mim? Ah, ele disse que você é assim. Não pode. Eu não aceito um negócio desse. Como é que pode falar um negócio de mim? Eu vou tirar desaforo com ele. Porque não podia ter falado isso de mim. Mais ou menos, eu estou só simulando aqui algumas coisas, né? Ninguém aqui fez isso na vida. Querido, por que nós nos preocupamos com o que os outros pensam? A minha esposa mesmo, querido, de vez em quando vai umas pessoas lá levar compradores que estão pretendendo comprar casa para ver a nossa casa, a minha esposa fica super preocupada em deixar a casa limpa. Eu falo para ela, querida, deixa do jeito que está. Ela fala, mas não vão falar de você, vão falar de mim. Quer dizer, quanto pensa assim não pode ser dirigido pelo Espírito. Entende? Preocupada com o que vão falar de mim. Lógico, não devemos também ser esmanzelados, mas não devemos ser preocupados. Olha que a Bíblia fala, não andeis inquietos por coisa nenhuma. Antes fazei conhecido diante de Deus todas as vossas petições pela oração, com ações de graça. E a paz de Deus, a paz de Cristo, né, seja o árbitro em vossos corações. Querido, nós não podemos deixar nada ser importante, porque se você não tiver com a tua mente vazia, com o teu coração tranquilo, o Espírito Santo não pode vir ali e falar, ei, eu quero falar contigo. E deixa eu te falar mais outra coisa. Você sabia que nós entregando a nossa vida para Deus, nós não temos que estar primeiro querendo ouvir o que nós queremos? Antes do Senhor falar o que você quer, Ele vai falar o que Ele quer. Então eu comecei a ir na igreja e eu era ansioso por vários problemas. E eu ia na igreja e falava, hoje Deus vai falar comigo. Você não vem assim na igreja? Às vezes, né, Vitor? Você vem assim e fala, hoje Deus vai falar comigo. E eu falava, hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai falar comigo. E eu tinha um problema sério para resolver. Né, Luiz? Deus vai falar comigo hoje, eu preciso de uma palavra. Aí eu chegava assim, querido, e eu recebia uma palavra e Deus falava assim para mim, o que eu tenho para você é isso, 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 isso. Eu falava, Deus, mas não é isso que eu queria ouvir, Deus. Eu não precisava dessa palavra, Deus, eu precisava. Hoje, com a experiência, eu aprendi que o que importa é o que Ele quer.
Primeiro eu tenho que estar disposto, Senhor, o que tu queres de mim? E deixa Ele falar contigo, filho, eu quero te levantar para você ser um pastor. Filho, eu quero te levantar para você ser um profeta, eu vou te usar em tal e tal e tal direção. Tal. Querido, quando o Senhor está falando aquilo, Ele está te conduzindo a escolhas, a propósitos, a intenções na tua vida. E não é o que você está querendo e pedindo, o que importa é o que Ele está querendo. Ele está, sabe, querido, quando Ele está falando assim com você, não está respondendo o que você quer, Ele está dizendo para você, querido, sai dessa. O que eu tenho para ti é muito maior, é muito melhor. E como é que essa história ela se estabelece? Atos 2:38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tudo na tua vida tem que haver arrependimento. E em tudo você precisa receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa que te dá uma revelação, uma palavra, um entendimento, uma compreensão, uma habilidade e o poder para adquirir aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A palavra arrependei-vos aqui é você admitir. Admita que você é ansioso, é preocupado, não ouve a Deus em áreas da tua vida. Você só ouve a Deus nas áreas acidentais ou provocadas na igreja ou no momento de oração que você consegue dar um espaço para Ele, mas ali o Senhor não está dirigindo a tua vida como Ele quer. Ele precisa dirigir a tua vida 100%. Vamos pegar no Romanos, 8:14, desculpa-me, até o 17. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá. Fala para mim, o convertido, ele admite que vive errado, em cada área, ele admite, confessa e recebe a palavra, obedece, e aí, querido, o Espírito Santo começa a habitar nele naquela área, e por causa da obediência à palavra, ele começa a dar revelação. Quando vem a revelação, vem o entendimento, e esse entendimento ele te dá um propósito. O propósito, querido, é onde nós ancoramos, demarcamos os limites da nossa atitude. Quando eu tenho um propósito de vir nesse ministério, eu não saio dele por causa de pessoas, por causa de não ter gostado ou por causa de alguma coisa que acontece. Por quê? Porque o propósito está acima da circunstância. Deus me deu um propósito e Deus vai usar, querido, a adversidade para me treinar para o propósito. Mas se eu não pegar o propósito, eu não estou dirigido pelo Espírito. Eu não estou no Espírito, eu estou na carne. E na carne eu vou me ofender. Na carne eu vou provocar, eu vou pecar, eu vou também ser vítima de irmãos críticos, ou até de irmãos que estão querendo me ajudar. Eu vou fazer da ajuda uma crítica, vou me ferir, vou me machucar, vou me ofender e vou vazar. Mas se eu tiver propósito de estar aqui, quando acontece alguma coisa, eu falo assim, apareceu uma luta, e eu vou tirar proveito dela, e vou ficar mais forte ainda, para o propósito que Deus tem para a minha vida. O mundo não é dos fracos, o reino de Deus muito menos ainda. Jesus falou assim, que de agora em diante o reino do céu é pego à força. E o reino de Deus que é feito de propósito. Deus tem um propósito. Fala para mim, o Senhor tem um propósito. Fala assim, o diabo se levantou para me tirar do propósito. Então aí você começa a ter uma inteligência sobrenatural. Isso vai fazer você ouvir Deus. Vai fazer você ouvir o Espírito todo dia. Você fala, pastor, como é que você ouve o Espírito Santo? Eu estou orando a respeito de um assunto, aquilo é impossível, parece que vai me destruir, mas de repente
vem uma clareza, um entendimento, vem um pensamento que se eu fizer algo assim, assim, aquilo acaba e é de fato. Como é que você treina? Você já reparou quando você brigou com alguém, está com problema com alguém e você precisa resolver aquilo. Então você começa a orar, começa a pedir, fica quieto, espere e tal. De repente, querido, vem na tua mente assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se vocês não perdoar de todo o coração quem ofendeu, jamais o vosso Pai Celestial vos perdoará. Quer dizer, a palavra começa a ser gerada no teu pensamento. Por quê? Porque você está buscando uma resposta. Aí de repente você fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para essa pessoa, vou pedir perdão. E você fala assim, né, no teu coração. Às vezes é outras vezes o Senhor só fala assim: ela nem sabe de nada, esquece isso, ama ela. Às vezes a pessoa te ofendeu, você lembra, ela nem, então o Espírito Santo vai falar assim: filho, esquece isso. Ela nem sabe que te ofendeu. Aí você fala: é mesmo, ela nem sabe, mas como é que eu sou bobo mesmo, né, tal. Aí o que acontece? O Espírito Santo falou com você, querido. Ele falou contigo. Ele falou contigo, porque você precisa converter com a água a palavra e com o Espírito o entendimento, a revelação. Aí você resolve obedecer aquela voz, dá uma paz, não dá? Você fala: parece que tirou tudo aquela coisa encardida da gente. Você fica tranquilo. Então, você já sabe como é que é dirigido pelo Espírito. Alguém te deu um cano, querido, grande, igual eu levei o ano passado. E eu lembro do dinheiro que dá para me comprar uma Hilux. E eu podia comprar uma Hilux, mas aquele desgraçado não coisa. Daí de repente eu falo assim: você não vai levar nada para o céu. Esquece isso aí. Aí, querido, depois sabe o que Deus falou para mim? Você vai ver, por causa desse prejuízo que você me deu, o que eu vou te dar. Eu vou te dar muitas vezes mais. Aí o Espírito Santo começou a falar para mim. Eu comecei a entender. Falei: olha, pai, eu posso usar isso aqui ainda para mim ficar mais rico ainda. São níveis de entendimento. Quer dizer, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Agora, toda vez que eu lembro aquele prejuízo, o que eu falo? Uma semente eu plantei. Com uma promessa, quando eu orei, o Espírito Santo me deu. Agora, querido, eu sei como Deus vai me dar, então eu levanto mais cedo para ir trabalhar, fico mais fincado ainda na dívida. Por quê? Porque o Senhor está cumprindo aquela promessa. Entende? Teu prejuízo pode ter sido grande do jeito que for, mas se você não der importância, se você depositar na mão de Deus, que o Senhor vai fazer justiça contigo, mas aquilo não é tão importante mais. Pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize para andares. O que é escravizar, querido? O escravo, para ele fazer a obrigação dele, ele é obrigado a fazer, ele pode optar por fazer, mas ele pode também, querido, ser obrigado. Pode ver que naqueles filmes eles acorrentavam os escravos e chicoteavam os escravos, ou fazia ou apanhava. Então, Satanás faz isso conosco. Nós achamos que para ser feliz, né, a esposa tem que mudar. Nós achamos que para ser feliz, eu tenho que mudar de emprego. Nós achamos que para ser feliz, tal coisa tem que acontecer. Isso, querido, é o diabo que te acorrentou. Só que agora, olha bem, agora você vai trabalhar igual um escravo. Por quê? Porque em vez de você fazer o propósito de Deus, o que você vai fazer? Mas se eu não aguentar o meu patrão, eu não tenho esse salário. Se eu ficar sem esse salário, eu não tenho nem o que comer. Isso é escravidão, querido. Agora, se você levantar todo dia de manhã cedo e você servir a Deus do jeito que a palavra ensina, você vai ver que você está tendo uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor, né? Olha bem,
escravizes para andares, uma vez mais atemorizados, mas recebereis o Espírito, que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Aleluia! Sabe, querida, que aqui está dizendo? Tem coisas que nós sofremos, por quê? Porque nós temos que sacrificar para Deus. Mas você não sacrificou, querido, para Deus algo assim que era bom estar na tua vida. Quando você vai pegar algo de Deus, você precisa sacrificar algo que atrapalha. Por exemplo, o sonho meu, a minha vida era uma borracharia. Eu tive que sacrificar a borracharia. Hoje é fácil falar, né? Eu sacrifiquei a borracharia para uma loja, mas naquela época eu estava sacrificando a minha vida, meu emprego, sustento dos meus filhos, meu futuro. Vocês estão entendendo ou não? E como é que eu tive que sacrificar aquilo? Não foi sacrificando assim porque eu queria, é porque me passaram a perna, é porque eu estava ruim, é porque as coisas deram errada, entende? E eu não podia dar importância para aquilo. E se eu desse dando importância para aquilo, eu estava vivendo como escravo. Às vezes, né, querido, você está querendo salvar algo na tua vida, e buscando a Deus e tal, e você tem que primeiro tirar isso do teu coração, para depois você ver se era o diabo mesmo que queria te tomar, ou às vezes é que Deus está querendo que você largue aquilo. É melhor você perder tudo que você tem e ganhar o Espírito para ter uma nova vida, do que viver como escravo daquilo que você está tentando salvar. E nós não precisamos dar tudo para Deus literalmente, como aconteceu comigo, vai acontecer com você em alguns casos, mas no coração nós precisamos dar tudo literalmente. Às vezes, para salvar o meu casamento, eu tenho que deixar de dar importância àquilo que eu dava importância. Entenderam? Você já pensou? Se você depender da tua esposa mudar para o teu casamento ficar uma maravilha? Depender dos outros deve ser a coisa mais difícil que tem, né? Mas agora, se você parar de dar importância àquilo que você está dando, e começar a pedir para o Senhor mudar você, para você não ligar para aquilo, e você ser feliz com a tua esposa, aí você está entregando aquilo na mão de Deus, e para o Espírito Santo resolver o seu problema de casamento. Se você tem um problema financeiro, e você está com muito medo, está trabalhando como um escravo, começa a entregar isso para o Senhor, essa maneira de pensar. Senhor, eu penso assim, eu quero entregar para Ti. E começa a obedecer a palavra assim manda você ter bons olhos, em tudo dai graça. Olha que a palavra mandou, tenha bons olhos, em tudo dai graça. Sabe o que é ter bons olhos? Ter bons olhos é pegar, olhar o patrão, ignorar o que você não gosta, e falar assim, eu só vou ver o lado bom dele. Aí você vai ver que o teu patrão é trabalhador, é dedicado, é honesto. Aí você não vai ver aquela parte que você acha ele miserável, você tira da tua vida. Entendeu? Aí você vai ver que tudo aquilo que você pensa te faz sofrer, você tira. E procura olhar só o lado bom. Você vai notar, querido, que quando você pensar no lado ruim do patrão, você vai ver que aquilo desaparece.
Mas como que você tem que fazer isso? Porque a Bíblia manda, a Bíblia ensina. Aí você tem que falar, e a Bíblia não é um livro, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é Jesus em mim. Entende? E pede para o Espírito Santo te ajudar no processo. Espírito Santo, como é que eu faço o contrário? Aí quando você que está se sentindo injustiçado, você vai orar assim para Deus. Deus, eu te louvo porque eu fiz o melhor. Estou sendo injustiçado, mas eu fiz para ti. Tu és a minha justiça. Sem vingança com ninguém, não pode ter problema com pessoas. Tu vai ver que Deus vai te honrar nessa terra. Primeira coisa, você tem que saber que você não é convertido em todas as áreas. Talvez você nem nasceu de novo. E como que você vai saber que você nasceu de novo ou não? É quando você tem Jesus como Senhor e obedece a sua palavra. É um ponto. Mas nesse ponto você só é religioso. Aí você recebe o Espírito Santo, que é o poder de Deus. E o Espírito Santo está dirigindo áreas na tua vida. Toda área, diga comigo, toda área que o Espírito Santo me dirige, fala, naquilo o diabo não tem vez. Então, olha bem, se o Espírito de Deus, ele te dirige, te conduz para você ficar firme na graça, no amor, na salvação, no perdão dos seus pecados, para ir para o céu, beleza, você está até salvo. Mas se o Espírito Santo, querido, ele não te dirige em todas as áreas, você corre grande risco de perder até a salvação. A Bíblia diz assim, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, primeiro ponto, você tem que ver se você nasceu de novo, se você não é religioso. Segundo ponto, se você está sendo guiado pelo Espírito em todas as áreas da tua vida. Para ser guiado pelo Espírito, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa ter os dons do Espírito Santo. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito sobre cada detalhe. Aí, querido, como é que faz isso na prática? Praticando a palavra e orando, pedindo revelação, ficando quieto na presença de Deus. Depois de falar o assunto, que o assunto diminuiu a importância, o Espírito vai usar a palavra e vai te dar clareza. Diga comigo, clareza. Geralmente a clareza ele dá que te dando amor no coração. Por exemplo, quando eu tenho um problema com uma pessoa, eu oro, conto o problema para Deus, Senhor, eu não preciso, a maioria das vezes, não preciso falar com a pessoa. Aí o que o Senhor fala para mim? Ele mostra para mim, querido, como é que eu devo agir. Depois ele fala para mim por que eu devo agir daquele jeito. E por último, ele me dá o que devia me dar primeiro, mas ele me dá por último. Não sei por quê, porque primeiro, diga comigo, primeiro ele quer a fé. Porque se ele der o que ele me dá por último, aí eu não vou ter fé. Eu vou ter sabedoria, vou andar na carne. Então, por último, depois que eu obedeci, que eu entendi, está tudo bem, que eu estou contente, aí o Espírito Santo começa a falar para mim, sabe por que essa pessoa é assim, filho? Ela foi criada assim, 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 ela tem tal defeito, ela tem tal natureza, por causa disso, disso, disso. Aí o Senhor começa depois, daí a gente ama a pessoa, e o Senhor começa a ensinar até como eu devo me comportar com ela. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé, dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, o Rodrigues, ele veio aqui, Pai, e agora ele precisa de Ti lá, Senhor. Senhor, ele tem testemunhado que ele teve uma experiência contigo. E eu quero, Papai Celestial, te pedir que o Senhor faça do Rodrigo não só um homem curado e sarado, mas que ele seja um grande servo Teu, Pai, para fazer grandes coisas em nome de Jesus. Eu abençoo todas as pessoas que nos ouviram. Ministério Restauração da Noiva, culto,
todas as quinta-feiras. Agora que nós estamos em toque de recolher, os cultos será às 18h30, dia de semana, na quinta-feira, e às 18 horas no domingo. Deus abençoe tua vida, que o Senhor te proteja e te guarde, toda obra do diabo seja destruída na tua vida, que o Espírito Santo venha sobre ti, que você frequente uma igreja, seja batizado, tenha o nome escrito no livro da vida, se prepare para morar no céu conosco, em nome de Jesus. Salva de palmas para Jesus.